O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bom final de tarde, amigos do esporte. Está entrando no ar o programa Turma da Bola, aqui no canal 9, 5 horas e 6 minutos. A partir de agora você vai ficar sabendo as principais informações do esporte aqui no programa Turma da Bola. Vasco empata com Bahia, com uma mão enorme do árbitro do jogo no pênalti polêmico. O Vitória ganha o jogo diante do Atlético Paranaense. Está em segundo lugar na colocação do Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira, adeus tabu, vence maiúsculo 3-0, goleada na França ontem, lá em Porto Alegre. E falando ainda do Bahia, Talisca, jogador do Bahia, foi campeão pela seleção brasileira. Um show de gols pelo Brasil, Série A, Série B, Série D. E também vamos falar sobre o Campeonato Baiano. Essas e outras informações em instantes, tantinho só, daqui a pouquinho aqui no programa Turma da Bola. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, estamos de volta. Você também pode interagir conosco através do nosso Face. Bota aí embaixo aí os meninos, bota aí embaixo aí o Face. Daqui a pouquinho aí, tá meio lento hoje, né? Apesar de a Transalvador tá em greve, incrível que pareça, eu nunca levei tão rápido de Lauro de Freitas até aqui o estúdio da televisão. Sem a Transalvador parece que destrava o trânsito e que fica em greve mesmo, viu? Aproveita aí, você vir embaixo, você pode interagir conosco através do nosso Face, viu? Obrigado a vocês que... E o Márcio Júnior vai acompanhar aqui pelo Face. E aí, as pessoas fazendo muitas perguntas, a gente vai aí, portanto, respondendo as suas perguntas. E eu estou aqui com os nossos analistas, Márcio Júnior de um lado e Lula Pereira do outro. E eu disse que segunda-feira talvez a gente poderia ter uma boa notícia, né? Poderia ser melhor, Márcio. Graças ao juiz do jogo do Bahia contra o Vasco, mas para um time desacreditado, que era já um possível rebaixado logo nas primeiras rodadas, inclusive...
Eu quero saber aqueles analistas que fizeram, né, nas primeiras rodadas, Bahia e outros times estariam lá embaixo. Eu já vi 3 paulistas lá no comboio do inferno, né, vamos dizer assim, para ser rebaixado. Mas não foi um resultado ruim para o Bahia, né? 1-1 jogo e do outro lado o Vitória acabou vencendo. Foi complicado, a equipe do Atlético Paranaense, o Vitória venceu, mas foi complicado. Tem que estar analisando. Vitória sem o Biancucci, sem o Cajá, é um time comum. Ainda bem que teve Biancucci lá para resolver a situação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também a você, Lula, e os amigos que nos acompanham aqui no Toma da Bola, como você bem falou. Uma mão enorme do juiz no jogo contra o Bahia. Dos 3 pontos que o Bahia era para trazer na mala, ele pegou um para ele, deu um para o Vasco e deu um para o Bahia. Porque aquele pênalti do Carlos Alberto, Mandrake, o pênalti não existiu, só ele viu que o Carlos Alberto tem por característica driblar e se jogar em cima do marcador tentando cavar alguma coisa. O árbitro de todos os lugares do país já conhece o Carlos Alberto, sabe como é que ele faz. Menos o que apitou a partida contra o Bahia no sábado. E o Vitória, como você falou, voltou o Max Biancucci, jogou demais o argentino, tá parecendo até o primo lá, o outro argentino, o Messi, que joga no Barcelona. Menos. Parece, eu disse que Menos. parece, disse que não era. Muito Tá parecendo o primo. E daqui a pouco a gente bate mais um papo sobre isso. E tem também o UFC, né, que o Verdão acabou vencendo o Minotauro. Lula, Pereira, e aí? A gente achava também, mas o Bahia trouxe o ponto, Vitória vai, os baianos nessa mini férias que tem. Mini não, é um mês mesmo, 29 dias para mim é um mês. A dupla Bavi tá lá, entre os primeiros, e a gente fica muito, tá dizendo aqui que é recesso junino para os jogos. Mas Bahia e Vitória, de uma certa forma, termina ali numa boa. A diferença de Bahia e Vitória são 2 pontos. Isso mostra que os times baianos... Você viu o que é a competição, hein, torcedor? Campeonato Baiano, o Bahia é um time extremamente frágil, previsível. Chega no Campeonato Brasileiro, vence com méritos a equipe do Internacional, vence com méritos o Botafogo, que não foi um acaso, e contra o Vasco não venceu porque o juiz, se não tem aquele gol, o juiz estava ali na pequena área, qualquer escanteio, ele botava o gol para dar de cabeça, empatava o jogo. E no segundo tempo o Bahia jogou, segundo tempo todo sem um jogador. Para você ver, Lula, como é o futebol, como explicar isso? Numa competição como o Campeonato Baiano, que é fraco para Bahia e Vitória, chega no Brasileiro, o Bahia dá um trabalho danado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, amigos. Explicar tem uma teoria que diz: quando você quer, quando você se determina, quando você realmente busca o seu objetivo, você consegue. É fácil isso. O que é que fez o Cristóvão? O Bahia, a diretoria do Bahia enrolou e não deu nenhum jogador ao rapaz. Ele ou se queimava ou se ajeitava. Aí uniu o grupo. Esses jogadores, por mais que sejam ruins, não são tão ruins. E aí, o que é que aconteceu? Fez com que o time andasse. Acertou a marcação, acertou a defesa. Olha o que eu estou dizendo, acertou a marcação e acertou a defesa. Antigamente a gente vivia na base do São Longa. Marcelo Longa. Lomba. Né? Longa é muito bom. É só o Marcelo Lomba que salvou o Bahia. Hoje em dia não. A gente vê que o time é bem postado, é bem trabalhado, é bem coordenado. Agora, do meio para frente, o Bahia não existe. Ainda há pouco eu conversava com o Márcio, ele dizia o seguinte: o Bahia, quando acerta lá na frente, faz o gol. Quer dizer, quando acerta, não é jogada trabalhada. E se não fosse, olha, eu espero que esses 2 pontos que foram tirados pelo juiz não nos faça falta lá na frente. Porque o que o cidadão fez é uma vergonha. Eu não sei que tipo de punição tem para juiz. Aliás, não tem nenhuma. Eu nunca vi. Não tem nenhuma. A não ser ficar um mês ou 2. E não vai dar nada. Não vai Ele dar no máximo vai nada. apitar uma Série B, uma Sim, Série C mas de vez em quando. Aí, companheiro, deveria ter uma punição severa, que ele pudesse, até de maneira pecuniária, ele perdeu todo o dinheiro dele. Porque o que se viu foi um absurdo. Paulo disse aí com propriedade. Se não tem gol, ele mete a cabeça e faz o gol. Mais caseiro que aquele tem que morar em Volta Redonda, né? O que você acha, hein, Márcio? O juiz é realmente muito ruim. Inclusive, ele inverteu diversas faltas durante o jogo.
Não foi só aquele lance do pênalti, não. Teve falta, o Carlos Alberto, toda mão que dominava uma bola, botava o braço no rosto do jogador. Isso é falta. Se você tem todo o direito de proteger, dominar a bola e proteger para que o adversário não tome. Mas a partir do momento que você protege agredindo, você é falta. A agressão no futebol é falta. Para não dizer que eu não falei do Vitória, o Vitória ganhou bem, né? Ganhou bem com muita garra, com muita determinação. Agora ficou mais uma vez evidenciada a necessidade que eu sempre digo aqui. Lateral direito não temos, lateral esquerdo capenga e a gente precisa ajeitar essa coisa do Vitória. O Vitória tem essa condição, o seu Alex, seu Falcão, seu Raimundo, todos vocês têm a obrigação de dotar essa zaga do Vitória de uma qualidade melhor, tanto da esquerda quanto da direita, Paulo. Muito bem, então você já percebe aí. Agora só a gente, antes de entrar nos gols, vamos dar um show de gols pelo Brasil. Você vai ficar sabendo tudo, os gols que aconteceram na Série A, Série B e também Série D, tudo direitinho. Inclusive a vitória, até que fim, do time da Bahia na Série D do Campeonato Brasileiro, vitória da conquista. Mas seleção brasileira entrou em campo, venceu, acabou o tabu. Chega de tabu diante da equipe da França, percebeu-se um Brasil bastante nervoso, mas Felipão já começa a engrenar o time. Olha, no quesito defesa, sim, porque Felipão tem essa, é a cara do Felipão, né? Essa coisa de jogar com 250 defensores e chegando um pouco ao ataque com velocidade e pelas estrelas. O que a gente vê é que acabou-se o tabu, vencemos por 3-0 e todo mundo ficou caladinho. Eu quero ver agora o ranking da FIFA. Agora não, só vai sair o ranking da FIFA depois da Copa das Confederações. Mas vamos fazer o seguinte, é gol que o povo gosta. Vamos dar um passeio pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, começando bola, rolando aí os gols. Criciúma 0, Flamengo 3, até que fim o Flamengo ressuscitou. Pra mim foi zebra. Eu disse a você que... Você achou que foi zebra? Não. Você falou que o Criciúma ganhava. Que o Criciúma ganhava. E que o Flamengo vivia só de Gabriel. E foi ele que fez 2 gols. Foi o dia de Gabriel ontem. Até olímpico o Gabriel fez. Fez um gol olímpico. 2. E um gol normal de bola rolando. Pronto, você vê o primeiro gol aí, presa fácil. Esse Criciúma é muito ruim. É um time muito É, vulnerável. É um time junto com Bahia, a gente vai dizer Bahia, Vitória, Portuguesa, Ponte Preta. O torcedor não gosta que a gente fale isso, mas é verdade. Os nossos times ainda carecem de muita coisa. Vai vir aí, depois desse recesso aí, dessas férias juninas, essas férias de São João. Gol de Gabriel aí. Olha aí, ó, o Gabriel. Chegando o Gabriel. Mas todo mundo vai se reforçar, não é só Bahia e Vitória não. A gente deixa muito bem claro isso. Né? Mas aí, a gente acompanha o Flamengo, goleou a equipe do Tigre, ou a equipe do Criciúma, tá ali o Gabriel. Segundo alguns, é a melhor contratação do Flamengo. E nesse segundo gol do Gabriel, ele deu entrevista no final do jogo dizendo que bateu consciente. Porque ele viu que não tinha ninguém no primeiro pau pra cabecear. E não ele já tinha tentado aí, né? Ele já tinha tentado nessa. Aí, olha lá, ele já tinha tentado nessa. Esse aí foi o gol. Entrou. Foi o gol, Esse né? aí foi o gol. Ele disse que bateu consciente, que ele viu que não tinha ninguém no primeiro pau pra cabecear a bola. Só tinha um jogador. E no segundo pau também. A bola e o jogo tava 2-0, próximo do final da partida, não teria problema nenhum ele tentar fazer o gol. E foi o que ele fez. A bola subiu, vai, o goleirão. Já foi, amigo, já era. Ali, como diz o ditado, Inês... É morto. Já era, Flamengo vencendo aí 3 com 2 gols do Gabriel, vencendo a equipe do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, você acompanhando aqui, olha lá nesse vai, não vai. E aí o Jailson Macedo Freitas... Foi gol, não tem do que reclamar. Não teve jeito aí, reclamando de quê? Muito bem, fechamos aí, Criciúma 0, Flamengo 3, agora vamos para Cruzeiro Internacional. Bola rolando aí, 7 Lagoas, né, foi o jogo. Vem aí o Cruzeiro que vai para cima. Eu disse que dava empate esse jogo. Naquele nosso bolão aí, era jogo para empate, né? O Flamengo, eu achava que o Flamengo perdia o jogo, seria empate. Mas o Flamengo acabou goleando, venceu, mas ainda é um time que não convence. Não convence. É um time que se pegar Bahia e Vitória embalado do jeito que tá, perde. Perde fácil. Perde o jogo. Aí, o gol do Cruzeiro. O Internacional também é um time que... É uma eterna promessa. Não, mas
Tá pegando também os times que o Internacional tá pegando. Sim, mas aí. Pra mim, o pior que ele pegou foi a Portuguesa, que ele empatou. Eu acho que ele tem mais times que a Portuguesa. Apesar de que a equipe do. Olha lá, olha a mãozinha. Olha lá, subiu, amigo. Aí não tem vôlei, não é, né? E não pode, né? Se ele fosse jogador de vôlei, seria uma cortada sensacional. Deveria ser punido o jogador desse, né? No Não, mínimo. não. Ele tomou canário, sim. Não, punido pelo time. Olha lá, saiu o gol. Agora, ele cresceu. Você empatar com o Cruzeiro nessas condições é muito difícil. Complicado demais. A equipe do Cruzeiro é uma equipe muito forte quando joga Então, em casa. assim como jogou contra o Vitória, que estava tomando 2, o Internacional foi pra cima. Foi pra cima para empatar e quase ganhou o jogo. Por pouco. Mas eu acho que o problema do Internacional é esse aí que tá na tela. Dunga. Ele não se acerta como... Ele pode até começar com um bom time, mas ele mesmo destrói tudo que ele faz. Vídeo jogo contra o Vitória, que ele tirou o melhor jogador da partida da sua posição, que era o atacante Fred, que estava jogando pela direita, e colocou ele para fazer a lateral esquerda. Então, é loucura isso. Muito bem, aí então empate de 0-0, Corinthians e Portuguesa, um jogo onde o Romarinho, né, acabou botando bola no travessão, etc. Agora, a falta que sente o Corinthians do Paulinho é algo incrível, viu? O Pato até agora não provou ainda muita coisa, não conseguiu engrenar. Agora, a gente não pode criticá-lo porque é um jogador perigosíssimo. E eu vou dizer outra coisa pra vocês. Estamos na 5ª rodada, gente. Falta ainda 33 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E sem contar Muito que cedo, né, Paulo? o Pato é aquele jogador, Paulo, muito jovem, que despontou muito jovem pro futebol mundial e teve muitas lesões. Tem jogador aí de mais idade do que ele que não teve metade das lesões que ele teve. Então, é óbvio que o jogador perde a confiança. Ele quer jogar eu futebol. acho que percebi isso, ele não tem confiança ainda. Ele quer jogar futebol, então, para ele jogar futebol, ele sabe que ele não pode se contundir. Mas ele sabe também que ele tem uma estrutura física muito frágil. E ele se contunde praticamente toda a temporada. Olha, eu vejo o Pato assim, ó, ele tira o pé na hora decisiva. Falta de confiança. Se for dividida, ele não Ah lá, vai. nessa bola mesmo. Ele poderia ter dividido, Não tentado foi. travar. Ele Ele não tirou o pé. Ele preferiu tirar o pé porque ele prefere jogar todas as partidas do que fazer o gol e não jogar mais nenhuma. Muito bem, você tá vendo aí, Corinthians 0, Portuguesa também 0, já virando a página, entrando no jogo, Ponte Preta e Botafogo. A Ponte Preta é eterna crise macaca, hein, amigo? Que coisa! Tomou 2-0 da equipe do Botafogo dentro de casa. Fazer jogo é difícil aí. O torcedor é um torcedor agressivo, é difícil. Eu fiz jogo aí do Bahia, fiz jogo do Vitória. O torcedor maltrata muito a gente aí nesse estádio. E eu não imagino o que a imprensa carioca sofreu aí, viu? Porque é complicado fazer jogo aí, ó. Sidoff, o cara do jogo, faz o gol. Faz aí o gol do Botafogo. A Ponte Preta, crise eterna. Aliás, sempre é crise esse time, né? A Ponte Preta é uma boa equipe para se jogar Série B. Série B. Porque Pra toda dar vez- trabalho pros outros, né? Toda vez que se joga Série B, a Ponte Preta tá lá, ou tá subindo, ou então tá ali naquele pelotão da frente, os 6 primeiros colocados da É Série o cavalo Paraguai do Paraguai, né? B. Aí quando você coloca a Ponte Preta na primeira divisão, no ano seguinte ela desce. Muito bem, fala em Paraguai do Paraguai, a seleção paraguaia perdeu, a seleção virou um Paraguai, né? Um cavalo Paraguai do Paraguai, né? Mas aí a gente daqui a pouco fala a respeito disso. Tá aí o segundo gol do Botafogo, avança o Bota, o Fogão! Gol do Antônio Carlos, Só que não tem menosprezou sorte o Bahia. contra o Bahia, né? Gol do Antônio Carlos aí que menosprezou o Bahia. O Bahia, Ah, eu vou pronto. lançar A gente já tá agora aqui com as imagens de Fluminense 2, Goiás 1, Goiás que fez o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol Goiás, uma tabela estranha, né? Zagueiro Deu pra com- entender esse negócio aí? Né? Ele foi na sorte, ele tentou tocar pro companheiro, a bola acabou batendo no zagueiro do Fluminense e sobrou pra ele na cara. Tabela estranha que ele fez aí, ó, sobrou na cara. 1-0 Goiás, eu disse, nesse jogo, né? Eu tava vendo o jogo, eu digo, meu Deus do céu. Será que o Goiás, mas esse time lateral- feio, Esse lateral sempre foi bom, viu, Paulo? Não sei porque ele não tá. ele não qual? joga, esse Vitor. Sempre foi um bom lateral, sempre. mas o time dele é muito fraco. Fraco. Demais. O Goiás é um time fraco, está naquele pelotão e aí deixou o Fluminense. Até os 38 minutos o Fluminense estava perdendo. Até os 38. Aí saiu esse gol.
um golaço, né? Do Sobis. E aí o Rafael Sobis, uma pancada, amigo, ó. A bola pegou ali, já foi, goleirão. Empata o jogo e ele no meio de 2 consegue se livrar. Ele fez uma pintura aí, ó. Méritos total dele, né? Jogador total. incrível aí nessa Jogador totalmente jogada. individual. E aí vem a virada. Mostra que o Goiás perdeu o jogo nos 7 minutos finais. Faltou... Segurou até 83 minutos de jogo. Faltou ao Goiás experiência, né? Porque você vencendo, faltando menos de 10 minutos para acabar, você, se não tem condições de atacar para fazer mais, se segura. Em 7 minutos perdeu o jogo. Se segura. Quer dizer, jogou 3 pontos Não, fora e em outro, 7 minutos de jogo. o Fluminense só tinha que restar fazer isso, era o quê? Jogar, como todo time faz, né? Água na área. Bola na área, tá? E você vê no Fluminense 2, Goiás 1, já estamos com a bola rolando. Coritiba e Náutico, líder da competição. Náutico parece que é mala de tomar porrada, né? É saco de pancada, não. Todo mundo que joga contra o Náutico ganha. E dessa vez foi o Coritiba. O Vitória já deixou dele, agora o Coritiba. Mas o futebol tem essas coisas. O Náutico perde para o Vitória, perde para o Curitiba e de repente ganha de quem? Ganhou agora, a semana passada. É incrível o futebol. Aí você fica me perguntando, qual é a razão do futebol ser assim? Ninguém sabe. Depende muito do dia do time, depende muito do dia. Porque o futebol é um esporte humano, depende muito do dia do ser humano. O dia do ser Aquele humano. cara me levou a sorte do Goiás, a bola pega em um, volta Pois pra é. ele. Ele nunca mais vai fazer um gol. Nunca certeza. mais. Porque aquilo ali foi totalmente um jogo de sorte. Ele Você tentou vê as tocar. imagens aí. Aí o Coxa, o Coritiba, líder da competição, que é um time também que não é bom. Jogou contra o Bahia, tomou um sufoco danado. Pode ser um time que agora venceu em casa por 1-0. Contra o Náutico caindo aos pedaços, no caco. Então não tá bom. Eles achavam que ia golear, assim como menosprezaram o Bahia, que David menosprezou o Bahia, falou demais, não conseguiu jogar. Entendeu? O esquema Curitiba tático saiu daqui que o com Cristóvão ponto. Borges fez nele, não conseguiu jogar o David. E aí também menosprezou a equipe do Timbu, que é um time ruim, muito fraco. Muito bem, tá aí, você acompanhou, tem jogo também na rodada, para complemento daqui da rodada, quarta-feira tem Santos e Atlético Mineiro, jogo dia 12, dia dos namorados, você vê aí, viu? E Grêmio e São Paulo, jogo na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E vamos agora também à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Série B, destaque agora, é isso mesmo? Minha voz da consciência aqui tá falando, é Série B do Campeonato Brasileiro? Depois dos gols aí da Série A, vamos agora à Série B do Campeonato Brasileiro. Bola, e olha, polêmico jogo aquele do Palmeiras. Ali na frente do árbitro, a gente vai ver se daqui a pouquinho esse lance. Um lance que a torcida... tem os resultados agora ou temos os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro? Tá, mas já tem os gols aí? Não tem os gols da Série B não, os jogos? Então passa aí, que tem aí os resultados aí pra gente ver aí. Vai lá, Série B do Campeonato Brasileiro, tô pensando que tem as imagens, a galera quer ver gol, quer ver gols, aí você viu o Atlético não, vamos votar de novo aí, vota mais uma vez aí. O Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Grêmio, agora temos aí, são jogos aqui, deixa eu passar aqui, acabei pulando e me atrapalhando, Asa 3 e Casa 1, né? América Mineiro 4, Oeste 3, Atlético Goianiense vem na sequência aí, venceu o Paysandu por 1-0, Avaí perdeu para o Joinville dentro de casa 2-0, Chapecoense 5-1, a maior goleada em cima do ABC, América de Natal empatou com Guaratinguetá 2-2, Paraná venceu o Figueirense por 1-0, Sport 1, Palmeiras 0, Ceará 2, Boa Esporte também 2 e Bragantino 1, São Caetano 0 foram os jogos. A gente não tem um gol aí do Palmeiras, que pena que a gente não tem esse gol do Palmeiras aí. Quer dizer, o gol do Sport contra o Palmeiras, você viu o gol? Foi algo absurdo aquilo, na frente do árbitro, um campo que parecia mais uma piscina olímpica. Poderia trazer que na Bahia não tem piscina olímpica, mas um jogo feio. A equipe do Sport venceu, mas... E olha que já tinha tido antes um pênalti
para a equipe do Palmeiras, que o jogador do Sport escorregou e bateu com a mão na bola dentro da área e foi pênalti a favor do Palmeiras. E depois, primeiro, houve um escanteio que o juiz deu, o árbitro deu, que não foi escanteio. A bola pegou por último o jogador do Sport. Na cobrança, a bola foi na agonia lá, o atacante pegou com a mão, jogou para a perna e bateu e foi gol e foi para cima. Se atrapalhou todo o árbitro, que para mim esse pode pegar alguma coisa. Agora do jogo do Bahia não. Não vai, esse vai pegar, não é porque o erro foi grotesco, não. É porque foi contra o Palmeiras. Porque se fosse esse mesmo árbitro apitando um jogo de Sport Bahia e o atacante do Sport fizesse essa mesma situação contra o Bahia, não ia dar em nada. Vai dar porque é o Palmeiras. Se fosse Bahia, Vitória da Conquista e qualquer outro clube aqui da Bahia, ou então de qualquer outro lugar, a não ser os do Sul, os queridinhos do Sul. Eu fico Não me ia dar em nada. perguntando, amigos, será que esses rapazes erram porque são seres humanos ou erram porque são sabidos humanos? Eu acho que é falta de competência, porque árbitro no Brasil não é profissional. Sim, amigo, Ele mas tem que fazer outras se coisas. você se propõe a ser juiz de futebol, você tem que cumprir a regra. O que esse rapaz fez no jogo do Bahia é um absurdo. Olha, vou dizer uma coisa, tem erros que são toleráveis, né? Que você até. Eu até Com admito certeza. que o jogo do Palmeiras, o juiz estava coberto ali, não viu que o jogador ajeitou com a mão. Mas o do Bahia não. Porque o árbitro do fundo ele fala, não foi, não foi. Você vai ver o árbitro do fundo, ele diz, não foi. Ele fala bem claro. E depois o jogador do Bahia vai em cima dele e diz, eu não posso fazer nada, quem manda no jogo é ele. Então, ele foi intencional, né? Não é chorando, não, até porque a imprensa carioca está falando nisso. Só que a imprensa carioca quer justificar o jogo do Vitória, que acha que o Vasco passaram a mão no Vasco do Vitória. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Pois E é. o Vitória venceu por 3 gols. Foi goleada. Então, não tem como justificar num jogo daquele onde Carlos Alberto apitou o jogo, mas é assunto que a gente fala daqui a pouquinho. Mas vamos ver o jogo, porque teve o jogo da Libertadores da América e o jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio acabou não sendo realizado, mas teve bola rolando ontem, um show de Ronaldinho Gaúcho, você vai ver aí, inclusive a seleção do Tahiti estava aí, né, olhando, assustada, e o Galo vai fazer o primeiro gol com o Ronaldinho Gaúcho de pênalti, toma a posição o Ronaldinho, que é um craque, e Eu acho que ele fica sério assim, que é Vai pra lá. assustar o goleiro, não? ele se concentrou, né? Você vê Fica que ele sério. cobra. Ele é um showman, né? Fecha a cara dele, olha bem pro goleiro tomar um E o susto. goleiro quase pegou, viu? Chegou lá, ó. Ele vai sambar, dar sambadinha e tudo. Na realidade é irreverente demais o Ronaldinho. O goleiro ali andou 1,5 km, igual do jogo do Brasil contra a França. O goleiro saiu. E aí ele, né, rapaz, é um jogador que você não pode dar espaço. Um jogadaço Só não joga na brasileiro seleção, também. né? Aí você vê, ainda bem que dentro do não vê, né? Porque faz uma jogada dessa e cai. Aí Marquinhos Gabriel, aí do Bahia. Aí, portanto, Neto 2-0. Berola, caiu. 2-0 no time de Lucha, o chefe, né? Acho que que o diz Lucha- que o juiz. Não tem que falar do juiz, o O Lucha. Luxemburgo já está ultrapassado como técnico. Eu acho que ele tem acha? eu acho que ele tem que renovar os conhecimentos dele. Lucha? Eu Acho, acho que todo time do Luxemburgo começa assim, bem, porque todo time que troca de técnico tem uma evolução inicial. E depois o problema é manter essa evolução. O que o Luxemburgo não consegue fazer. Toda vez é isso, que ele entra num clube, o clube vai bem, depois cai. Mas o Grêmio tem um grande elenco. Por isso que eu tô dizendo que ele tem que se renovar como técnico. Se ele tem um grande elenco na mão e não consegue fazer esse elenco render, a culpa é minha? A culpa é dele. Será que a culpa não é do jogador? A culpa é dele. Se tem um técnico bom que consegue usar as forças dos jogadores, você vai ganhando. Para mim é muito cedo, tudo que a gente falar agora é prematuro, 5 rodadas, muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. 5h34, daqui a pouquinho a gente vai falar dos 21 anos que o Brasil ficou de jejum contra a equipe da França, quebrou o tabu, detalhes em instantes, fique ligado aqui na TV Canal 9, aqui no programa Turma da Bola, daqui a pouquinho estaremos de volta já falando sobre o desempenho da seleção brasileira diante da França. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa.
realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Matagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Cinco horas e 36 minutos de volta aqui no programa Turma da Bola. Agora vamos falar sobre a Seleção Brasileira. Show Tabu, 21 anos. A Seleção Brasileira aí em campo. Em seu último amistoso antes da Copa das Confederações, a Seleção Brasileira voltou a vencer uma potência do futebol, né? Superou a França por 3-0 na Arena Grêmio em Porto Alegre. O resultado deve ajudar a aliviar a pressão. A última vez que o Brasil tinha vencido uma grande seleção em um jogo em que os times puderam usar a força máxima foi em 2009, quando bateu a Inglaterra por 1-0. Desde que Felipão voltou ao comando da seleção, o Brasil perdeu para a Inglaterra, empatou com a Inglaterra, empatou com a Itália, Rússia e Chile, ganhou da Bolívia e voltou a empatar com a Inglaterra. Na verdade, ele perdeu o primeiro jogo realmente para a Inglaterra. O próximo desafio da equipe será para valer contra o Japão, sábado às 4 da tarde em Brasília. Vamos fazer o jogo da Seleção Brasileira, viu? A CBN vai estar fazendo cobertura ao vivo aí. E aí você vê a Seleção Brasileira, a gente já vê o gol aí, o segundo gol, já o de Hernani, que ele chegou, estava ainda com aquela questão. Na verdade, a gente gosta muito de falar do passado. E eu gosto muito do Hernani. E ele fez o gol dizendo que naquele ele deu aquela... E o Marcelo, o cara, viu? Esse foi pênalti. Esse foi pênalti. Esse foi, aquele do Vasco não. Não, esse foi. E o Lucas, numa Tranquilidade. classe tremenda, olha lá. O goleiro saiu 1 quilômetro ali, ó. Não, ele já estava adiantado. Apesar de que a França não estava com algum de seus principais jogadores. Não importa, tomou pau, tomou 3. Só o Ribéry que não veio. Não, tem o Rafael Varane, que é zagueiro do Real Madrid, que é um dos melhores zagueiros que tem na Europa hoje. A base titular da França foi essa. Depois que, olha, o jogo que a França ganhou do Tahiti, né? Ô Paulo, o Zidane jogou um amistoso. Pera, foi falta aí? Volta essa imagem aí. Foi falta. Foi falta claríssima aí, ó. Foi o juiz falta. também, esse é caseiro, tinha que morar em Porto Alegre. Esse mora em Porto Alegre. É. Ele é muito fraco, o juiz. Aí, ó, falta claríssima, Falta. assim, por esse ângulo aí, ó. Mas Falta. eu não quero nem saber. Quando marcam falta a favor dos contra outros a gente, clubes, então deixa lá. O Brasil ganha esse jogo de qualquer jeito. Ia ganhar porque a França também não tá lá esse refrigerante. O Brasil no segundo tempo foi absoluto no jogo. Absoluto. Houve algumas escapadas, aí você vai ver de novo esse jogo. Saiu errado a seleção, deu toque atrás. Lucas, que foi esperto, conseguiu recuperar, né? Aí a bola para o Neymar. Ele toca de primeira. Chegou para o Hernani, que eu acho que ele bateu meio mascado. Ele não pegou direito na Não base, pegou pegou bem meio na na bola. canela, né? É a impressão Ele que pegou a o gente tem. suficiente para fazer o gol. Olha lá, ó, a bola atrás, jogada. Vem o cruzamento. Neymar pisa. Neymar, ele pegou meio de canela ali, ó. E aí foi justamente esse tempo, olha lá, ó, que atrapalha o goleiro, ó. Ele vai chutar ali, meia canela, ó, olha lá, ó. Ele pegou torto, não é o pé bom dele, e a bola não veio também, assim, perfeita para quem não sabe. E aí chutar o com Marcelo, aliás, as duas laterais do Brasil são muito boas, né? Os dois E aí laterais. é para provar o Felipão. E olha que o Felipão reclamou muito da seleção, viu? Diz que a lateral não prestou, não gostou. E é
Ele deve estar com alguma ele é má maluco, vontade. ele é maluco, Ele deve estar sabe? com alguma má vontade. Porque quando ele colocou o Felipe Luiz na lateral esquerda, ele disse que a lateral da seleção tinha jogado bem. E agora que ele colocou o Marcelo, que o Marcelo deu show, fez muito mais do que o Felipe Luiz fez. Eu acho que os dois laterais do Brasil. Tanto o Daniel. O Daniel, mas aí eu tô falando especificamente Agora, da esquerda. o Marcelo é malvado. É malvadinho Ele ele. deixa o doce, viu? Ele deixa o doce mesmo lá. Volta de novo lá. Vamos voltar naquele primeiro gol, aquela falta. O Filipão não gosta que o time jogue bem, não, Paulo. Não gosta, não, né? Não. A gente vai comentando com as imagens. Porque É é o bom que o seguinte- torcedor vai vendo aí que gostou. Tava dizendo que o brasileiro precisava se apaixonar pelo time. Vamos botar o primeiro gol aí? A origem do primeiro gol, que aquela falta macabra, só faltou arrancar a cabeça do jogador ali pra dizer que era aí, ó. Aí, é? Foi falta. Se só não foi falta. Sim, o que é que tem? Você falou sobre o Filipão, fala aí. Cara, Paulinho não jogou nada. Você achou? Eu achei que ele Peraí. Ele não joga pro torcedor, ele joga pro time. Vou sair. Peraí. Hein? Vou sair. Eu discordo Olha, completamente. o Paulinho não jogou nada porque... Deixa eu falar. Fale. Porque o Filipão trava o cara. O Filipão não solta. Ele não soltou os laterais no primeiro tempo. O Daniel subia, voltava. O Marcelo subia, voltava. Ficava aquele o Luiz, né? O Davi? Davi Davi não, Luiz. não. Davi Luiz nervoso, que jogou com... Felipe Luiz. Sim, não, Felipe Luiz não, que jogou com o Paulinho no meio O do campo. Grêmio? O marcador. Depois ele tirou o time e botou o Fernando. Se ele não botasse o Fernando naquele jogo, ele morria. Ele gosta do Fernando, ele mas gosta aí é que da- tá, se o time tá jogando, da quando ele característica do soltou um Fernando. pouquinho, ele não soltou nem um minuto o Paulinho. O Paulinho joga muito mais do que jogou ontem. Ele aproveitou Muito para mais dar uma valorizada no jogador, né? Tá jogando na casa do jogador. Ele é jogador do Grêmio. Todo lance do Fernando era um olé da torcida, era um grito da torcida. É, verdade. Ele aproveitou pra E valorizar. quem fez o gol lá da seleção brasileira foi um colorado, né? O Oscar. E acabou fazendo isso. Falar nisso, onde eu estava assistindo na Globo, hein? O que foi que Arnaldo César Coelho fez lá com o Galvão, viu? Nossa, viu? Olha, Acabou de trair e tudo. A gente tá vendo a França, essa França sem mobilidade nenhuma no meio campo. O Zidane jogou ontem no Santiago Bernabéu e fez um amistoso entre os velhotes do Real Madrid e os velhotes da Juventus. O Zidane mostrou uma qualidade, uma velocidade e uma disposição. Mas jogando com aqueles velhos, juntar a cidade, todo mundo dá 1 milhão de Não, anos. mas eu tô falando dele individualmente, eu tô falando Todo de mundo disputa velhinho. de bola. Eu tô falando dele, quando pegava e partia, ele mostrou aquela mesma velocidade do Zidane de antigamente. Eu colocaria ele nesse time da França aí, que ia resolver metade desse problema. Ô Lula, você acha que se colocar Zidane nesse meio campo francês, ele não resolve? Vamos colocar Romário de volta. Não, peraí, Ronaldinho quando Zidane Gaúcho. você viu o corpo físico do Zidane, ele ainda continua sendo atleta. Ele diferente treina. do Ronaldo Fenômeno. Ele treina todos os dias, ele não tá parado, apesar dele ser empresário, mas ele continua treinando. Muito bem, voltando ainda falando da seleção brasileira, a FIFA anunciou que ainda há ingressos para o jogo da Copa das Confederações e também para a seleção brasileira. Ela informou que os ingressos da Copa das Confederações, devolvidos pelas seleções e por outros usuários, estarão disponíveis para compra no site da entidade a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, viu? Dentre os bilhetes, há disponibilidade para o jogo de abertura da Copa das Confederações Brasil e Japão, sábado em Brasília, para a finalíssima, além dos outros 2 jogos da seleção brasileira na primeira fase da competição. Até o momento, 795.697 ingressos foram comercializados, enquanto outros 145 mil estão disponíveis para compra. Quase 800 mil ingressos. É sucesso. Sucesso. E pro Total. jogo Brasil e Itália aqui em Salvador, tem quase 3 mil ingressos à venda ainda. Foram os devolvidos. Só, né? Só tô falando aqui só do de Salvador. Não, a venda só esse. Só tem esse. Porque o resto já tá tudo O comprado. resto já foi comprado. Esse aí foi o que você mesmo falou. Ou foi devolvido pelas seleções, ou A então seleção por- italiana que por tinha um alguns outros número, que patrocinadores. as seleções recebem uns para vender, enfim. E alguns outros clientes também que devem ter comprado, desistido no meio do caminho. E outra coisa, a seleção, aqui na Arena são 50 mil lugares e mais 5, né? Que agora foram colocados. São à aquelas disposição. cadeiras São novas. 55. 55 mil lugares. Pronto, tá aí a seleção brasileira, parabéns aí à seleção brasileira. Vamos dar uma passagem agora pela Série D do Campeonato Brasileiro, vamos deixar de falar aí da seleção brasileira e agora a Série D finalmente, hein, o bode, o Vitória da Conquista.
se reabilitou na Série D do Campeonato Brasileiro contra o CSA de Alagoas, no estádio Lobato Júnior. O time, comandado pelo treinador Guilhermino Lima, entrou em campo buscando o gol desde o início da partida. Isso não demorou a acontecer. Aos 4 minutos. Thales recebeu na entrada da área, você viu ali, fez um belo gol para a alegria dos poucos torcedores que compareceram ao estádio. Aos 28 da etapa final, Daniel, que entrou, tinha poucos minutos, escapou contra o ataque, um contra-ataque aí juntamente com o Júnior Gaúcho, que roubou uma bola no campo de defesa e partiu em velocidade, lançando Daniel, que driblou o goleiro e fez um belíssimo gol. 2-0, olha aí, ó. Deixou a bola seguir. Isso, olha aí o Daniel, 2-0. Só não entrou com o bola em tudo porque teve humildade. Eu não teria humildade. Eu fazia qualquer arte aí, eu não teria humildade. Pronto, tá aí, portanto, Vitória da Conquista venceu, gente, que bom. Geralmente os times baianos acabam dando o que? Vexame. Tem resultados aí da Série D do campeonato? Pronto, mas você, daqui a pouco você me dá, que no meu telepronto aqui não tenho aqui o nome dos times, viu? Então, de tudo aí. Aí o Campeonato Baiano, tá ok então. Aí tá o Campeonato Baiano, você acompanhando com a gente, mas deixa eu comentar rapidamente aqui, só a respeito desse jogo de Vitória da Conquista, daqui a pouco a gente volta aí do Campeonato Baiano, da segunda divisão. A gente sempre vê os times baianos dando um chabu na competição, na Série D. A gente espera que dessa vez o bode e viu? O torcedor do Vitória da Conquista, que no Campeonato Baiano enche o estádio para jogar contra a Bahia e Vitória, deixou a desejar. Deixou a desejar, um campeonato importante, porque nem só de Campeonato Baiano tem que viver os clubes da Bahia. A Bahia tem que crescer, tem que ter clube na Série B, tem que ter clubes na Série C, na Série D, e que os da Série A continuem na Série A. Não precisa descer ninguém para ficar na Série B, não. Fica lá Bahia e Vitória na Série A, e aí tem o Vitória da Conquista que já está na Série D, junto com o Conferência, que os dois subam, vá para a Série C, e que suba também, vá para a Série B. A força do futebol baiano tem que ser cada vez maior. Porque se você ficar enchendo o estádio só para Campeonato Baiano, beleza, os times vão jogar bem, vão dificultar a vida de Bahia e Vitória, que teoricamente já entram como pré-campeões. Geralmente a final é sempre Bahia e Vitória. Acontece um ano ou outro, aconteceu em 2006 com Colo-Colo, em 2010 com Bahia de Feira, 2011 com Bahia de Feira, mas o torcedor tem que também incentivar nos campeonatos nacionais, que são importantíssimos. Clube da Bahia que sai do campeonato. Os caras preferem lá assistir o jogo do Flamengo e do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do que assistir o jogo do próprio time, mas agora, porque a gente vê muito isso lá. Agora foi mudada a situação mudado da Série D. A Série D, antigamente, era 2 jogos e eliminavam. Agora não. Tá mais... Em calendário de jogos. Tem calendário, tem um comportamento diferenciado. A própria CBF está ajudando, que não ajudava antes. É um torneio para ascensão. Se você é campeão da Série D ou vice-campeão, você sobe para a Série C. É como o Marcinho falou aqui agora. É preciso que o torcedor de Conquista e de Juazeiro dê apoio aos seus times. Agora vamos falar da segunda divisão do Campeonato Baiano. Acompanha aí com a gente. Olha, o Galícia goleou Ipitanga por 3-0 em Lauro de Freitas, mas aí tem Colo-Colo 1, esse é o Flamengo de Guanambi 0. Mas deixa eu falar do Galícia, que goleou Ipitanga por 3-0 em Lauro de Freitas. Viu? Tá aí, deixa aí essa imagem. E aí o Galícia goleou Ipitanga por 3-0 em Lauro de Freitas e passou o Camaçari, derrotado pela Catuense por 1-0. Em Alagoinhas, com o resultado, o Galícia está em terceiro lugar no Grupo A com 9 pontos, mas ainda tem 2 jogos a fazer, enquanto o vice-líder Catuense, com 10 pontos, só joga mais uma vez. Os gols do Galícia foram marcados por Diego, Higino, Narciso e Ramon, e que quebraram a sequência de 3 derrotas no Grupo B. Mas aí, vamos lá. Esse daí é o jogo, voltando agora, Colo-Colo e Flamengo de Guanabi, 1-0 para a equipe do Colo-Colo, a equipe de Ilhéus. Ipitanga, aí, como eu falei, perdeu para Galícia por 3-0. Vamos mudar a tabela aí, 0-0 Jequié e Astro, dando sequência no Baianão. Catuense 1-0 na equipe do Camaçari, você vê aí nas imagens. Também no Campeonato Baiano. Vamos à tabela agora, né? A tabela do Campeonato Baiano, como é que fica a classificação? Flamengo de Guanabi, aí tá Ipitanga, né? 11 pontos, do lado tem a Catuense e o Galícia. Lembrando que o Galícia tem 2 jogos a menos. Camaçari
é o quarto Ipitanga, que parece que... O Ipitanga já foi. Já foi, já era. O Ipitanga já Você foi. disse que era para torcer para o Ipitanga, eu vou desistir. Eu vou continuar torcendo pro Ipitanga. Vamos lá, vamos mudar a página aí. O Ipitanga tem que... Volta só um pouquinho. O Ipitanga tem 7 pontos e 4 de saldo. Se vencer, Vai pra a 10. última vai a 10. O Ipitanga tem 7 de saldo. E a Catuense tem 8. Então o Ipitanga tem que torcer para a Catuense perder e ele ganhar. A Catuense somando 1-0 e ele ganhando de 1-0. Só que ainda tem Galícia e Camaçari na frente dele. E o Galícia tem 2 jogos aí. O Galícia Então, joga 6 pontos, 9 e 6, 15. O Ipitanga só tem mais um jogo. Ou O só Galícia e o Camaçari tem 2. Aí são 6 pontos que eles podem ganhar. Então a situação do Ipitanga é realmente só com o E o milagre. Ipiranga faltam quantos jogos? O Ipiranga também faltam 2 jogos. Vamos lá, Tem 11 segunda parte da pontos. tabela aí. Tabuna, 12 pontos. Flamengo, 11 pontos. O Flamengo de Guanambi. Jequié, 9 pontos. Colo-Colo, 7 pontos. E Astro, 5 pontos. O Colo-Colo de mal a pior todos os anos, viu? Parece que Gabriela Crave Canela resolveu abandonar o time. Só eu que acho que esse negócio de Flamengo de Guanambi é uma bobagem, com todo respeito. Bota só Guanambi. Tá o nosso Flamengo lá. Parece só Bota o só Flamengo, Guanambi, bota Botafogo. Guanambi, pronto, fica melhor. Guanambi Valoriza a cidade. Guanambi representa quem? Sim, mas a gente tá Representa falando de a Campeonato cidade- Baiano. Representa a cidade da Guanambi. Pronto. Tá aqui esse negócio de Flamengo. Pronto. Mas se fosse assim, você pode tirar o Colo-Colo também. Representa o quê? O time lá da Colômbia? Não, mas o Colo-Colo... Pouca gente sabe que... O Colo-Colo é o Colo-Colo. Não, é porque Pouca o gente sabe Colo-Colo... que o Chile tem um Colo-Colo. Pouca É, gente pronto, sabe. porque a cidade lá que tem o Colo-Colo lá do Chile não tem nada a ver com o Colo-Colo lá. Eu falei Cidade Colômbia, não tem nada a ver. Chile. Tudo bem. Vou ao break, volto daqui a pouquinho também falando de Bahia, de Vitória, Campeonato Brasileiro, dando destaque. Você na sequência aqui vai ficar com o jogo de Bahia e Vasco. Bahia 1. Ato do jogo e Carlos Alberto também em detalhes em instantes. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, te amo. Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. De volta aqui o Turma da Bola. Um jogo polêmico com um pênalti extremamente mal marcado e uma expulsão. Esse foi o desenho de Bahia e Vasco sábado no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, até porque no centro do Rio de Janeiro não tem estádios, né? Tanto do Vasco como outros foram aí cedidos para a Copa das Confederações e o João Avelange com aquela complicação toda, caiu um pedaço lá etc e tal. Mas vamos lá, Bahia 1, Vasco também 1 e a gente vai comentando aqui com os nossos analistas, a gente já começa a ver a bola rolando. Primeiro gol do Bahia, né? E a camisa era aquela mesmo que a gente anunciou aqui em primeira mão. Sair o Fernandão, que é o cara do jogo, né? É o cara do jogo e é o que Inclusive, tem se sido o machucou cara aí, do viu? Bahia.
Nesse lance ele se Foi machucou. nesse lance ele dobrou o joelho na hora do lance, que o goleiro chegou tentando tirar a bola e acabou dividindo sobre Foi pelo Márcio? pior. Quem foi que deu aquele passe? Foi Potita ou foi o Helder? Helder. É Foi o Helder. Foi o Helder. né? O lançamento foi de Helder. Olha aí, o Helder que acabou saindo do jogo, né? Acho que o Bahia perdeu muito com a saída de Helder e com a expulsão do Dionis. Sim, que é aquela santíssima trindade de volante do Bahia que vem resolvendo E vem a questão mesmo. defensiva, saiu. Quando se desfaz esses três volantes que agora está resolvendo a questão ofensiva, está ajudando muito na questão ofensiva, o Bahia perde muito. Vamos lá, aí vai lá. Deixa Esse eu aí é o pênalti, pênalti depois a gente polêmico. fala. Só ele viu. E olha que ele estava bem distante, né? Não, ele não estava muito distante lá. Olha lá, o cara lá. Você vê a mão do árbitro do fundo, ele fazendo assim, ó. Não ouve. Sem contar que o Fael sequer estica a Olha perna. lá, olha lá, os jogadores do Bahia vai lá. O Fael vai conversar com ele. Ele fala ali, ó, o microfone tá aberto, ele fala: eu não posso marcar, quem manda é ele. Tanto que ele olhou ali, ó, ele olhou para o assistente dele e reclamou com o Fael, ó. Fael vai pra cima dele. Na realidade, ele fez uma lambança total esse árbitro. Lambança total. Deu um pênalti, deu um cartão amarelo pro Fael de um pênalti que não houve. Então o Fael ganhou um cartão de Na realidade, eu achei, viu, Lula e Márcio, que ele. Olha lá, olha o lance lá. O Fael sequer estica as pernas. No lance, parece que o raio-x, Carlos Alberto. Parece que o Carlos Alberto tomou uma rasteira. Uma rasteira de uma perna que Carlos sequer foi Alberto se levantada. projeta em cima de Fael, né? Foi falta de ataque. Exatamente. Os comentaristas que estavam fazendo o jogo lá pelo PFC citaram o seguinte: todo mundo já conhece a fama do Carlos Alberto de driblar e se jogar em cima do zagueiro. Só o juiz enxergou esse pênalti. Sabe. Foi esse o comentário. Não, ele é caseiro, ele foi mal intencionado. Você viu que ele tentou irritar os jogadores do Bahia o tempo todo com faltas e cartões. E a gente consegue ver quando. E o Vasco não precisa disso. Não. O Vasco Hoje é um tá time precisando. brasileiro. Tá precisando? Eu acho que não, que Sim, a quinta mas, rodada, se fosse na final, assim, próximo para ser rebaixamento, aí sim. Aí eu digo não, aí o bicho vai pegar. E Carlos Alberto vai fazer o gol. E o Marcelo Lomba, antes mesmo do Carlos Alberto chutar, ele já escolhe um canto. Não. É sim, ó. Veja Não, no o Carlos lance. Alberto deu paradinha, amigo. Veja no Igual a lance. Lucas. Olha lá. Carlos Alberto que tem bons serviços prestados ao Bahia, viu? Veio aqui. Bons. E eu Se acho ele que no fez, final se ele ele fez jogou. 15 jogos, ele fez bons 4. Antes dele descobrir as belezas da cidade. Quando ele descobriu os caminhos, ele se Uma perdeu. coisa- 3 Fábio. mil torcedores do Vasco pagaram para ir para aí. Uma coisa é fato, viu? Esse juiz prejudicou o Bahia em dois Vocês momentos acham que cruciais. um ponto não foi? Um ponto não. foi ruim pro Bahia? Não. Pra mim o Vasco Não, deixou não, de pontuar não, com 2. ponto Paulo, não foi ruim um ponto Olha lá, que o uma Bahia paradinha ganhou, de Carlos Alberto. mas foi ruim 2 pontos que o Bahia deixou de ganhar. Foram ruins. Porque você tem um time, você se prepara para jogar. A gente achava aqui que era fato consumado a vitória do Bahia. Aí de repente acontece um jogo daquele. Estranhíssimo pênalti. E ele expulsa o Dionis. jogador Dionis. Agora, um detalhe importante. Dionis foi expulso e depois Helder saiu. Entraram Toró e ele inventou o Neto no meio. Pelo amor de Jesus. Se ele tem o Fred Adu no banco, por que ele não usa o jogador? Qual a função de Fred Adu? Mas naquele momento do jogo ali, o Bahia tinha que ser um jogador de mais pegada. E o Porque Neto Bahia tem tava que sofrendo pegada. já com um jogador a menos. Feijão e aí não o tava lá? Vasco Mas foi o pra Neto cima. entrou pra fazer aquela função de jogador do meio pra frente. Não foi aquele pra fazer aquela Neto função de não é volante. jogador pro Bahia mais. Reserva da lateral direita ainda pode ser. No momento o rápido ele entrar. Agora, para jogar no meio, para coordenar o meio campo, para fazer a inteligência do meio campo do Bahia, ele não sabe nada lá da direita. Quanto mais ser o homem do meio campo do Bahia. Eu colocaria o Fred Adu. Porque se ele colocou o Neto pra fazer essa função do meio pra frente, tem o Fred Adu, que é da posição. Muito bem, agora vamos ver o Esporte Clube Vitória. Destaque agora aqui no Canal 9. O Vitória aí para alegria de Vlad, Lucas aí, Evelyn, que é torcedora do Bahia, secou bastante, mas não teve jeito, o Vitória venceu. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vitória venceu, convenceu? Mostrou que com o Max Biancucci, o Vitória é outro Vitória. E os argentinos, os estrangeiros resolveram fazer a festa, né? O Vitória mostrou que se depender dos estrangeiros, ele vai pra frente. Mas quando faltar um desses estrangeiros, principalmente o Max Biancucci,
o time fica um time totalmente limitado. Sem forças no ataque e com dificuldade na defesa. A defesa do Vitória, todo mundo sabe aqui que é deficiente, precisa modificar e muito. Nesse bate e rebate, um bolo danado, tanto homem não consegue tirar essa bola aí, é um absurdo. A defesa isso. do Vitória é deficiente. E com esse time fraco, esse time da equipe do Atlético Paranaense é muito ruim, é pro Vitória aplicar uma goleada maior. É fraco. Não era? O Vitória faz 3 gols e a zaga toma 2 gols bestas desses, quase coisa, complica a situação. Mas a lateral direita do Vitória, com esse senhor Dimas, é uma avenida, né? E o jogo originou-se pela esquerda. Todas as bolas que o cara dividiu com o Dimas, ele venceu. Aí o primeiro empate. No Vitória 1-0, constrói lá uma dificuldade, sofre empate. Vai o Vitória de novo pra frente. Que lançamento do Michel, viu? Essa jogada do Vitória de novo. O Max Biancucci faz o segundo gol. Construiu. Vitória na frente mais uma vez. Muito bom. Quando ele toca na bola, já desarma o zagueiro, né? Isso, olha lá. Veja aí. Aquela linha burra, né? Eles botaram a linha burra ali. Exatamente. E aí vai a linha burra e o Vitória se aproveita de novo. Um gol muito parecido com o outro, né? Só que foi pelo alto. E aí vamos ver de novo a draga da zaga do Vitória, que não é de confiança. Tá aí o Max, belíssima jogada. Aí o Vitória pra cima. O Vitória ofensivamente tem até boas peças. Isso, quando você tem o Cajá, você tem o Dinei para fazer gol, o Max Biancucci ali também para fazer gol e algumas vezes armar. Mas se você botar o Vitória contra um time forte no ataque, a zaga do Vitória não vai conseguir. Vamos lá, ele sofreu uma falta, vem bola na área do Vitória, bola no alto é um problema. Você vê que a bola passa por 4 jogadores do Vitória. Vai passando por todo mundo, ninguém pega, e o ninguém Luiz pega. Alberto coloca a cabeça quase tocando na trave. Observe aí. A bola passa por todo mundo. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Vitória. Você não pode deixar o cara fazer o... Contra 3. Agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Vitória. É inadmissível isso. Se era para deixar o cara tocar, desse o pênalti, empurrasse, segurasse, fizesse com aquele jogador do Bahia fez com... E aí o Vitória sai ali meio caído, mas mesmo assim o Vitória acaba fazendo um terceiro gol, depois sofreu pressão. Sofreu pressão. Aí o que não pode é justamente uma construção do ataque do Vitória. Não, foi impedimento? Não, de forma alguma. O zagueiro do meio ali, o único de branco ali, tem 3. O que tá no meio ali, perto dos jogadores do Vitória, tava dando condições. 4 jogadores do Vitória contra 1. Não, e depois o Vitória tomou um sufoco. Quase outro time empata mais uma vez, entendeu? Aí ele caiu, levaram, foi um gol mais na raça, né? Mas eu acho que... Ô, goleirão! Os clubes baianos têm algum problema. Ali, né? Porque, repare, toda vez que Bahia e Vitória estão na frente no placar, quando chega faltando 10 minutos para acabar o jogo, é pressão. Paulo, tem aqui um torcedor do Vitória, Morgana Fernandes, que está com a mãe e o filho Pedrinho lá assistindo, lá em Lauro. Quer saber por que o Vitória tem dificuldade para ganhar. Todo time tem, Morgana. Ninguém ganha fácil, não. A zaga do Vitória é fraca. Do meio para frente, o ataque é muito bom, Morgana. Peça ao seu presidente que contrata os zagueiros. Falar em torcedor do Vitória também, mandar um abraço especial pro Marcos Emanuel. Ele que é estudante lá da Unip, está aqui hoje com a gente. Está aqui visitando aqui o nosso estúdio, conhecendo. Um abraço ao meu pessoal lá da Unip, um abraço ao pessoal do Base Naval, que está assistindo também, a Ianca Costa, tá ligadinha aqui na gente. Um abraço a todo mundo. Celso também, né? O Celso Duran, coordenador do Muito bem, olha, 6 horas e 3 minutos. Vamos agora falar do UFC. O Vitória, portanto, termina lá como segundo, mas apesar que tem jogo, né? O São Paulo pode assumir a liderança, o Vitória cai para terceiro, como o Bahia também pode cair para sétimo, que vai descendo ali. Para mim, muito bom para os times baianos, viu? O Vitória, 2 pontos do Bahia, para mim tá bom. Perfeito aí, esse descanso, o Bahia que agora vem com algum reformulado para depois das férias do Campeonato Brasileiro e as férias juninas, mas a gente espera que o Cristóvão, mesmo com time limitadíssimo, ele tirou leite de pedra. Agora a gente espera que as contratações, que o Bahia seja feliz nas contratações, porém o clima do Bahia não é bom. Você já viu começar uma campanha muito forte contra o presidente do Bahia. A gente só espera que isso não interfira no rendimento do clube. Porém, para mim,
Público zero, acabou, viu? Depois que Agora, o Bahia Paulo, jogar e ganhar pro Corinthians, público zero, diga. Paulo, no Facebook hoje, tinha um torcedor questionando o seguinte: vale a pena o jogo do Corinthians ter casa cheia? Acabou o público zero? E por que a imprensa não fala mal do Bahia? Não tem nada a ver. Mas vai falar mal do Bahia em que se o Bahia Nós- tá. O Bahia não tem que falar mal do Bahia. é Falar da falar- direção do Bahia é outra coisa. Nossa obrigação é falar do desempenho do time dentro do campo. Isso. O Bahia está ganhando? Está. Está com 8 pontos? Está. Está entre os 10? Está. Pronto. Acabou a história. Se a diretoria deve sair Ou ficar, não, problema da torcida. cabe à imprensa. Exatamente. A verdade é que tá discussão dos torcedores do Bahia, porque metade da torcida quer voltar ao estádio, mas voltar ao estádio com as placas de manifesto. Mas outra metade ainda quer que o principal manifesto seja a torcida ficar dentro de sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, o torcedor do Bahia é torcedor do Bahia ou torcedor de Marcelo Guimarães Filho? Torcedor do Bahia. Questão política do Bahia é outra história. O torcedor tem que ir para torcer. Tudo bem que reivindique, quer seu espaço democrático, aí é outra coisa. Mas a gente da imprensa tem que falar do desempenho do Bahia. A questão de diretoria, a imprensa não participa, não vota. Então, quem botou lá foi as pessoas do Bahia. O presidente, se ele vai bem ou não, aí cabe esperar com o tempo. Agora a gente vai falar do Bahia sim. O Bahia merece ser falado bem? Merece. Venceu com méritos a equipe. O primeiro jogo, quando o Criciúma não merecia perder. O Criciúma venceu. Acabou empatando com o Criciúma empatou com as calçolas, náguas, tudo na mão. Venceu com méritos a equipe do Internacional, venceu o Botafogo com méritos, e se não fosse juiz, venceria também a equipe do Vasco da Gama. Agora vamos falar do UFC, a luta aí, você vai ver nas imagens, já o gaúcho Fabrício Verdun teve uma boa estratégia e venceu a revanche contra Rodrigo Minotauro, o baiano Rodrigo Minotauro, né? Exatamente. Tá certo mesmo o nome? Fabrício Verdun. É isso mesmo, né? Ele é o gaúcho, aí baiano contra gaúcho, né? Luta principal. São dois lutadores especialistas em jiu-jitsu, que é a luta aí no chão como eu estou fazendo agora. E o Verdun, isso foi em Fortaleza, viu, gente? E o Verdun, inclusive, venceu com a chave de braço, que o Minotauro acabou saindo com o braço esquerdo machucado. Mas teve pessoas falando comigo hoje que o Minotauro se apequenou, deixou o Verdun vencer ele. Ninguém deixa ninguém vencer ninguém. Não é. Agora, o que é que o pessoal tá imaginando? Você não acha que o cara alivia um pouquinho ali, não? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que não. O problema é a idade. E Não, pela idade, porque o Minotauro tem 30. Já tinha vencido. Mas o Verdun, se eu não me engano, é um ano a menos que o Minotauro. O problema é o seguinte, o Verdun também é especialista em chão. Ele não é aquele lutador grande e pesado que não sabe o que está fazendo. Assim como o Minotauro é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu da atualidade, o Verdun também é. Se o Minotauro é mestre em jiu-jitsu, o Verdun também é mestre em jiu-jitsu. Eu gosto da luta assim quando os caras ficam em pé. Esse negócio de muito do chão, se agarrando, se beijando aí, eu não gosto desse troço, não. Pra mim tem que esse negócio de ficar beijando, agarrando, não. Tem que ser em cima, eu quero ver em cima, no pau mesmo. Quem é bom, como eu vi o Cigano derrubar o cara aí, ó, de braço. Que negócio de chave de braço, rapaz. Não, mas deixa um pouquinho aí a luta, deixa aí. Eu não gosto dessa luta o Minotauro aí que ficou com o braço ali, o outro vai lá agora. Você vê que eles são amigos, ele chegou, perguntou se machucou, enfaixou, já tá com eu sou na época do boxe, eu gostava do boxe, aquela luta em pé, de igual pra igual. Toma e dá. Agora luta mas no chão. Era previsto, até porque, como eu falei aqui, os dois são. Os caras ficam se abraçando mais no chão do que lutando. Mas é porque a característica do Minotauro. Volta a luta de novo aí, vá. Volta a luta de novo. Se o Minotauro tem, sei lá. Ele não leva 3 minutos em pé. Nenhum deles. Se o Minotauro. Bota a imagem aí. Aí já foi no segundo round. Não, bota no começo aí. Eu quero ver do começo aí. Pode cortar pra gente aqui. Corta pra cá. Corta pra cá. Não, deixa aí então. Vamos lá. Você vai ver aí nas imagens em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Na noite de sábado, no ginásio Paulo Sarazati. Aí é o começo, né? Eles começam e... Mas na edição a gente cortou. Sim. Aí a luta já foi. A luta já foi no segundo round. Sonola. Mas olha, era previsto. Por que agarrado no chão não dá certo? Mas era previsto, ó, presta atenção. Porque o Minotauro tem por característica, e todo mundo sabe disso, que
A especialidade dele é levar o lutador pro chão e finalizar. Dar uma chave de braço. O outro também. E o Verdun São também. iguais, pô. Essa luta deveria ser quarta-feira no Dia dos Namorados. Não tem como. Eu não consegui enxergar essa luta terminando de forma diferente. Porque são dois especialistas em chão. Assisti na minha casa e fiz, essa luta vai terminar em uma finalização de alguém. Só tá faltando se beijar ali, amigo. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Ali, ó. O outro querendo morder ali, ó. O outro querendo morder a... Eu não tenho coragem de dizer a eles que isso tá feio. Eu não tenho coragem. Eu não tenho essa coragem. Não, eu sinceramente não gosto. Eu sou contra essa luta no chão. Eu prefiro a luta do Anderson Silva, isso, que não é especialista em chão, mas é especialista em boxe. Aí sim. É no pau ali, você vê que tem mais condições. Esse negócio de ficar agarrando aí, o outro ainda fica amaciando o rosto do outro ali, ó. Fazendo carinho. Você vai querer Você quer um carinho daquele? Aí é quase beija aí, gente. Pode, aí, beijou. Bota essa imagem aí, recupera essa imagem aí. Não, beijou aí, não tem como. Não tem, volta de novo um pouquinho a imagem aí, Durval. Não pode, não tem condições. Aí, ó, carinho. Olha o carinho daquele, não queria ver, não. Você quer um e carinho essa imagem ali? aí, tem uma imagem aí, ó, perfeita, na hora que eles enroscam ali, sei lá. Cadê a imagem aí? Ainda vem esse daí tentando tirar aí. Deixa os dois se amarem um pouquinho aí. Tira a cabeça aí. Maria Mazak, que é o árbitro brasileiro. Mário Júnior. Aí, então, é isso aí, ó. É a luta, é o UFC, os carinhos aí dos dois. Né? E aí quase bem. Aí beijou. Ali beijou. Ali beijou. Aí, cadê o beijo? Aí! Notaram, Verdun, não tô falando nada. Aqui tá na conta de Paulo e de Lula. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Brincadeira à parte, gente. A gente é pra descontrair um pouquinho nessa segunda-feira. Mas o UFC é uma luta séria. A gente aí manda um abraço a todos os lutadores, a todas as academias, a vocês que levam a sério, a gente brinca aqui, que é nosso papel também aqui, divertir um pouquinho. Mas, Márcio, obrigado, bom começo de final de semana para vocês dois. Até a próxima quarta-feira aqui no Toma da Bola. Que dia vai ser o dia dos namorados? Quarta-feira. Quarta-feira, a luta do UFC deveria ser dos namorados. Então, um abraço até quarta-feira, se Deus quiser. Muito bem, gente, um abraço, um bom começo de semana para todos. Campeonato Brasileiro de Futebol vai dar uma parada, vai ter os jogos atrasados aí. E vem aí Copa das Confederações, Brasil sábado já começa diante da equipe do Japão e a gente aqui sempre falando de tudo que acontece na Copa das Confederações. Um abraço a todos, um bom começo de semana, saímos de volta quarta-feira às 4h30 da tarde, vem novidades por aí, viu? Um abraço, tchau, tchau, galera.